Como o salmo é longo, e a gente está administrando o tempo aqui, então em vez de ler o salmo e depois expor o salmo, eu vou ler à medida que eu exponho o salmo, tá bom? Ele está dividido em 5 partes. Nós vamos ver 5 partes do Salmo 102. É um salmo de 28 versos. E nós vamos, eu estou com uma reunião com o Sacha para te organizar o nosso material aqui, para ver como a gente vai fazer com a exposição do salmo. Nós temos um plano legal aí, que a gente vai fazer isso misturado com a escola dominical e os cultos nos próximos meses, para a gente não parar a série, e também por conta do Salmo 119, que são 22 estrofes de 8 versos cada, porque ele tem 176 versos, né? Então só o Salmo 119 nós levaríamos 22 semanas, que é quase meio ano, para poder pregar o Salmo 119, tá bom? Nós temos um plano aí, olha por isso. E a gente está empolgado com o que Deus tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio, no nosso coração, através dessa porção tão preciosa da Escritura que tem sido os Salmos lá, né? A propósito, é muito comum isto, né? Mas por não ser certo, soa meio que errado, ruim meu ouvido, né? Eu quero te ajudar, né? Os Salmos não têm capítulos. Eles são salmos, né? E quando você se refere aos salmos, o número do salmo é sempre singular, entendeu? É muito comum você ouvir a pessoa falar: vamos agora ouvir os Salmos 105. Não, é o Salmo 105. O salmo é singular. E o livro é o livro dos Salmos, porque ele tem 150 salmos. São 150 salmos, mas quando nós nos referimos a um em particular, ele é o salmo tal. Outro dia eu fui, isso estava até impresso em algum lugar. Salmos 5, 22, entendeu? Salmos, não, é salmo tal. Isso aqui foi de graça. O Salmo 102, ele é considerado um dos 7 salmos penitentes ou penitenciais. Um dos 7 salmos penitentes ou penitenciais. Não fazia parte até agora nenhum desses da série última, porque o último salmo antes do Salmo 102 era o Salmo 51. Vamos dar uma corrida rápida neles? Então, abre a sua Bíblia rapidinho lá no Salmo 6. O Salmo 6, na sequência, é o primeiro salmo penitente ou penitencial, e o versículo 1 diz: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então a característica de um salmo de penitência é porque ele tem o conteúdo do arrependimento do salmista diante do seu pecado, associado à sua consciência da ira de Deus para com o pecado. Por isso que o versículo 1 do Salmo 6 é: Senhor, não me repreenda na tua ira. O próximo salmo é o Salmo 32. O Salmo 32, então ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Aí o versículo 3 ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. E do versículo 4: porque a tua mão pesava sobre mim, e dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse é o teor do Salmo 32. Agora o próximo salmo é o Salmo 38, versículo 1: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas. E aí então ele começa o salmo de lamento, o salmo conhecido como penitente. Não podia ser diferente. O próximo salmo é o Salmo 51. Se você for para o Salmo 51, que é muito conhecido, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 4: pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí o outro salmo é o Salmo 102, que é o que nós vamos ver hoje à noite. A gente vai pular o Salmo 102, que nós vamos ver hoje à noite. Então você vai para o Salmo 130. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. E aí no versículo 3 ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então esse é um outro salmo da penitência. E finalmente o último salmo dessa lista de 7 é o Salmo 143. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo contra o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, porque estes 7 salmos, eles têm esse teor em comum, o reconhecimento do salmista do seu pecado. Então, o seu arrependimento para com o seu pecado, associado à consciência da ira de Deus para com o pecado que nós cometemos, e certamente vamos cometer, e a gente não consegue ficar livre deles. Quem estava na minha classe hoje de manhã, na escola dominical, a gente falou sobre isso aqui, né? A santidade não é a nossa parte do processo. Eu não me santifico para a salvação. Eu me santifico porque eu sou salvo, porque é inevitável que eu vá pecar. Nós vigiamos, a Bíblia nos alerta a isto, nós temos que vigiar, nós temos a consciência do que o pecado é, a luta que tem no nosso coração, mas inevitavelmente nós vamos pecar. Então não é este processo, o processo na verdade é resultado já da obra de Deus na nossa vida, e que vai nos levar a morarmos eternamente com o Senhor, exclusivamente pela sua misericórdia. Mas o Salmo 102, na verdade, ele é um salmo messiânico. Ele é um dos salmos messiânicos, como o Salmo 22. Se você atentar para os versos 25 a 27, nós vamos ler depois com mais calma esses versos. O versículos 25 a 27 do Salmo 102, ele é citado em Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz, ele menciona aqui o Salmo 102, versos 25 a 27, são palavras do Pai em relação ao Filho, mostrando a sua superioridade aos anjos. Então, a dica do entendimento do Salmo 102 é Hebreus capítulo 1. Porque quando o escritor de Hebreus citou o Salmo e a forma com que ele se refere ao Salmo, a própria Escritura está autenticando o Salmo 102 como um Salmo messiânico, ou seja, um Salmo que se refere ao Messias, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 102 é um nítido contraste entre a fragilidade do homem versus a grandeza de Deus, a sua força e permanência. Nos primeiros 11 versículos, ele vai mencionar como que o homem se sente e vive de maneira frágil, e uma vida limitada, com os dias contados. E do versículo 12 até o versículo 28, ele vai estar mencionando a grandeza de Deus, vai estar mencionando a sua eternidade, a sua longevidade e a sua permanência. Mas o Salmo 102 é também a expressão do sentimento de um homem em aflição. E aqui nós nos identificamos com ele. Talvez seja a sua situação aqui hoje à noite. Num nível ou no outro, é a nossa situação. Num nível ou no outro, nós estamos em aflição. Por muitas razões, por muitos motivos.
Às vezes as coisas acontecem de maneira muito rápida, inesperada, e elas tendem a nos afetar e nos afligir. E aqui nós encontramos o coração aberto, exposto de um homem em aflição. Talvez você vai se identificar. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós nos identificamos muito com o salmista, porque ele expressa essa realidade do ser humano vivendo neste mundo, vivendo debaixo das aflições, situações que nos acometem, que nós não temos controle, e é logicamente nos dando a solução de como superar essas coisas. Porém, a grande lição do Salmo é a verdade profética revelada do Messias nas suas duas naturezas. Irmãos, essa coisa é muito, muito, muito preciosa. Porque quando o Salmo contrasta a fragilidade do homem, a grandeza de Deus e a sua permanência, na verdade, sendo um salmo messiânico, o que ele está apresentando são as duas naturezas que o Messias viveria profeticamente. Porque ele está falando algo que pelo menos estava 1000 anos ou 600 anos antes de Cristo vir. Por isso era profético. Ele vai mostrar a fragilidade do homem na sua natureza humana, experimentado pelo Senhor. Jesus experimentou a dor, Jesus experimentou o abandono, Jesus experimentou a traição, Jesus experimentou a morte, ao mesmo tempo que ele tinha a natureza divina. Mas a sua natureza divina, ela só seria manifestada num outro momento, num momento distinto, que no Salmo é apresentado para o futuro. Mesmo o Salmo sendo profético, vê se você consegue acompanhar e andar comigo aqui. Então o salmista está aqui, ele está sendo dirigido pelo Espírito agora, para narrar uma realidade do humano, porque ele estava em aflição, o salmista estava em aflição. Aí ele então olhava para Deus como alguém grande, permanente, forte, versus a sua fragilidade. Só que a sua realidade mais a de Deus, que são duas situações completamente opostas, estariam numa só pessoa, o Messias. Então o Messias experimentaria a fragilidade do homem, porque ele viveria como homem, ao mesmo tempo que ele, sendo Deus, tinha toda essa prerrogativa de Deus, de grandeza, força e permanência. Mas ainda no Salmo, ele coloca esse aspecto divino como uma coisa ainda distinta na vida do Messias. Agora, isso é muito importante, porque de uma forma comum e tradicional, sempre tem se dito que Isaías 53 é uma referência única no Velho Testamento que fala do Messias sofredor. E nós já vimos aqui vários salmos em que o salmista ele aponta para o Messias no seu sofrimento. E aqui no Salmo 102, os dois momentos do Messias, que no Velho Testamento eles não conseguiam equacionar como que o Messias, sendo tudo que ele era, ele sabia que o Messias era Deus, mas não conseguiam entender essa fragilidade do Messias, porque era um mistério do Velho Testamento, a encarnação do Senhor. Esperava-se o Messias, tanto que Israel teve toda aquela confusão, obviamente cegueira e incredulidade, porque eles esperavam o Messias glorioso, mas não por falta de informação, na verdade por incredulidade. Então isso é um desafio para nós, porque parte do nosso sofrimento não é falta de informação.
boa parte do nosso sofrimento, o que é? Incredulidade. É não crermos na palavra revelada do Senhor. E qual é o sintoma de que nós não cremos na palavra revelada do Senhor? Nós não aplicamos a palavra à nossa vida prática. Então a gente chega, ouve, você entende, você escuta, você entende, se apropria, mas não transforma aquilo em vida. Qual é o resultado? A aula de hoje de manhã, nós ficaremos aqui umas boas horas, irmãos, falando sobre aquele assunto. Tantas coisas. E dentre essas coisas, é frustrante para você achar que nem a santificação é a nossa parte no processo? Ainda bem, porque se fosse a nossa parte, ninguém ia para o céu. Por quê? Não faríamos a nossa parte. Simplesmente isso. Prova é a aliança do Senhor no Velho Testamento com Moisés. Eu faço uma parte, você faz outra. Deus fez a dele e Israel não fez a dele. E Israel está aí. Agora, a questão desse processo é: Deus nos sustenta, Deus vai atingir o processo que Ele planejou. E o que acontece quando você e eu não vivemos o que o Senhor planejou? Nós somos disciplinados. Mas sabe de uma coisa? A disciplina mais frequente na vida do crente não é a ação direta de Deus, é o crente viver o resultado da sua própria escolha. Então, quando você não se santifica, quando eu não me santifico, isso não tem um prejuízo eterno, tem um prejuízo imediato, porque a vida que você vive, a vida que eu viver, ela vai ser resultado desta escolha que eu fiz. Por isso o nosso clamor pela graça de Deus. Entendeu? Se você não observar os princípios do casamento, o que vai acontecer? Você vai ser disciplinado. E às vezes vocês me cobram, direta ou indiretamente, uma atitude como pastor, diante de algumas situações de casamento que é o nosso meio. E se você falou comigo diretamente, você sempre ouviu isso, que a disciplina das pessoas que têm vivido de rebeldia é o seu próprio casamento. Compreendeu? Porque se você não obedece o Senhor no princípio, Ele não precisa pesar a mão. A consequência do que está vivendo, a tragédia de vida que você vive, é a sua disciplina. Então, carecer da graça de Deus é quando Deus, então, pela misericórdia dele, Ele age e nos leva a viver os princípios da palavra. Porque se você viver o que a palavra diz, então a disciplina é verdadeira, você vai ser abençoado, beneficiado pelos princípios do casamento. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje de manhã e o camarada é bom, mas é confuso, porque ele estava dizendo, querendo botar culpa no diabo e no demônio de novo, o problema que o crente enfrenta no seu dia, que o diabo quer me derrubar toda hora. Tudo bem, ele quer me derrubar toda hora, mas a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a gente resiste o diabo com a palavra. Então a coisa, irmãos, lembre, é prático. Você vai no fim de semana, muitos de nós vão estar no retiro. Você vai ouvir o quê? Princípios de casamento. Seu casamento está ruim? Onde está ruim? Vai para a palavra, ela tem uma resposta para você. E se você então obedecer a palavra, seu casamento fica bom. Tudo bem, você vai ter que vencer várias barreiras, né? É aquela, mas eu, tudo eu, por que não ele? Por que não ela? Aí pronto, então eu não posso ajudar. Bom, vamos voltar para o Salmo 72. A gente volta para o Salmo 72. A grande beleza do Salmo, então, que é a fragilidade do homem, a grandeza de Deus numa pessoa, o Messias, o Senhor. E então, como consequência disto, o
próprio escritor de Hebreus, vai comigo rapidinho lá, no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18, ele diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando nós estamos olhando no Salmo 102, a natureza humana e a natureza divina, numa pessoa só, no Messias, tinha um propósito. Porque quando ele estivesse vendo aqui, ele viveria a nossa fraqueza, a dor, sofrimento, abandono, traição e morte. E então ele se tornaria o quê? Sensível a nós, e fizesse propiciação por nós. Quando você me procura pedindo ajuda, pedindo orientação, e então você quer me mostrar que o seu sofrimento é grande, é profundo, e aí você acha que eu não estou entendendo a coisa, e você quer me explicar, e você quer justificar que o negócio é daquele jeito, e então, à medida que eu mostro para você a palavra, você está achando que eu não estou entendendo ainda a profundidade do negócio. Aí quando você tem coragem, sabe o que você diz para mim? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não tem nem noção do que eu estou passando. Se você já disse isso para mim, porque eu sei que pensar, todos vocês já pensaram, mas dizer, alguns disseram, você lembra que eu disse para você? Eu realmente não passei. E você não tem dó de mim? Porque você imaginou que para ser pastor e poder ser útil para você, se tivesse que passar por tudo que vocês passaram, para poder ser útil para você, eu estava morto. Ainda bem que não precisa. Aí eu digo para você, sabe o que eu digo para você? Mas Cristo passou, e Ele sabe. E detalhe, foi Ele que escreveu isso aqui que eu estou dando para você. Então quem escreveu não é alguém alheio à situação. Ele sabe. Porque ele passou, porque ele viveu essa fragilidade humana, mesmo sendo Deus. Olha o capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está sofrendo? Está difícil. Está difícil. Você está achando que você não vai suportar? Então diz para o Senhor. Não, eu não estou dizendo que você não possa dizer para mim. Eu sou todo ouvido. Você pode marcar comigo. E eu vou ouvir. Mas diz para Jesus. Diz para Ele. Está difícil. Está difícil. Eu estou achando que eu não vou conseguir. Eu não sei nem como fazer. E como o senhor já passou por tudo isso que eu estou passando, me dá uma dicasinha, por favor. Me ajuda. Então diz para ele. Mas diz para ele que você sabe que ele já passou por isso. Porque às vezes ele não está lhe ajudando porque você está achando que você é o pior sofredor de todos, que nunca ninguém sofreu com você. E isso é um tipo de orgulho. O que, pastor? Porque quando eu sou mais que os outros, é orgulho, é até o sofrimento. Que isso é a autocomiseração. Ninguém nunca sofreu
sofreu que nem eu. Esse é a síndrome de Elias. Eu sou um coitadinho. Se ele fosse nordestino, falar, calma, toma jeito, rapaz. Você acha que ele é assim? Diz para ele, eu sei que o senhor passou por isso. E eu sei que o senhor passou muito mais do que eu estou passando. Então o senhor tem uma solução para mim. No mínimo, consolo para mim o senhor tem. O senhor pode me consolar. Já é um bom começo. Porque se eu sou consolado, eu consigo resistir mais um pouco. Esse é Jesus. Este é o Salmo 102. O Salmo 102. Então, o Salmo é de uma autoria desconhecida, e há uma possibilidade de que ele tenha sido escrito na época do cativeiro, ou pós-cativeiro. E, pensando agora em Jesus como um sumo sacerdote, que passou por todas as coisas, e ele não falhou, ele não pecou. Olha só como é complicado. Porque mesmo que você está sofrendo, não justifica o pecado. Essa é a sua luta. Porque Cristo sofreu e não pecou. Então ele pode sustentar a gente para poder fazer o que ele fez. Então, pensando nisso, vamos ver o Salmo 102. Primeiro, versos 1 e 2. A súplica da alma aflita. O salmista era um homem aflito, uma alma aflita. E Jesus foi aflito. Ele estava aflito não por causa dos seus pecados, mas ele estava aflito porque ele veio viver uma vida de aflitos. Ele foi perseguido. Olha que interessante, né? Quando você está vendo os detalhes da vida de Jesus, então você lembra que aparece com 12 anos de idade, ele indo lá no templo, foi apresentado lá, né, que era a emancipação do judeu. Foi quando ele ficou no templo, seus pais foram embora, lembra da história? 12 anos de idade. Depois, só vai aparecer Jesus com 30 e poucos anos, mais ou menos 33, 34 anos de idade. O texto de Lucas diz cerca de 30 anos, não 30 anos, cerca de 30 e alguns quebradinhos, tá bom? Só que nesta nova realidade não aparece quem? José. Já parou para pensar? Ou seja, José morreu quando Cristo tinha entre 12 e 30 e poucos anos de idade. Então o que significa? Significa que nesse período de idade, provavelmente ainda na sua início de juventude, Cristo perdeu seu pai. Então ele passou pela experiência da perda de um ente querido. Agora, se você associar isso aqui em João capítulo 11, diante do túmulo de Lázaro, ele chorou porque Lázaro era seu amigo. Então ele estava sofrendo pela perda de um amigo, mas ele já tinha passado pela perda do seu pai. Não era seu pai biológico, mas era seu pai. Está entendendo? Então, se você analisar a vida de Jesus com cuidado, você vai entender o que Hebreus está dizendo e o que o Salmo está dizendo. E se você também lembrar, Cristo era o filho mais velho. E quando o seu pai morreu, o que aconteceu? Ele assumiu a responsabilidade da sua casa. Talvez seja a sua situação, que você teve que assumir a responsabilidade da sua casa ainda muito novo, quando você não tinha nem sua família ainda. Sua família, eu digo esposa, né, e filhos, você já tinha que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Então, se você, é pesada essa tarefa, você pode perguntar para Jesus: como é que você fez isso? Como é que o senhor fez quando foi sua vez de fazer assim? Porque Jesus passou por isso. Tanto é que ele era conhecido como o carpinteiro, porque ele tinha a profissão do seu pai. Aí nós podíamos entender que a ligação dele com José não era pequena.
porque ele tinha a mesma profissão do pai. Então significa que ele aprendeu com o seu pai e trabalhou com o seu pai inteiro. Então isso mostra também um outro caráter de Jesus. Jesus tinha, na sua fragilidade humana, um relacionamento firme, estreito e forte com o seu pai aqui da terra. Quantas coisas nós podemos aprender com o nosso Salvador, para que você pudesse caminhar amanhã? Eu não sei o que vai acontecer. Quantas coisas aconteceram nessa semana? Difíceis. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina meus ouvidos no dia que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Agora você pega aqui, porque isto é a súplica de uma alma aflita. Então a súplica de uma alma aflita é dirigida exclusivamente ao Senhor, Jeová. Então se você está aflito e você tem buscado resolver a sua aflição em outro lugar que não é o Senhor, a sua aflição está aumentando. Ou em alguma coisa, ouve, Senhor. Esta é uma oração saudável. Essa é uma oração que você pode fazer. Na verdade, você quer solução imediata? Nós queremos, vivemos numa sociedade que é só apertar o botãozinho e tudo acontece. Agora tem a geração do dedinho, né? Você passa, muda a tela. Tudo você faz assim, né? Touch. Agora não existe uma vida touch. Amém. Não tem a vida espiritual touch. A sua vida pode ser touch, mas a sua vida espiritual não é touch. Não basta bater o dedinho aqui, você tem que dizer para o Senhor: ouve, Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica. Diz para o Senhor. Às vezes Ele quer um tempo com você. Você nunca tem tempo. Eu nunca tenho tempo. Aí Ele põe a gente na cama. Você fica na cama, aí você não tem tempo, arrumei um tempo para você. Você tem bastante tempo para. Por isso eu tenho ajudado você, né? Quando tem irmãos doentes aqui, não interfere. Não interfere. Não vai para aquela oraçãozinha, Senhor, cura. Não cura, não. E agora eu revelei para você como é que eu oro, né? Ixi, nossa, que pastor. Ele ora assim, é? Não cura, não. Não ainda. Que ele entenda, ou ela entenda, que aquele tempinho é precioso perto do Senhor. Vão ter respostas. E a hora que você vai dizer assim: ouve a minha súplica e cheguem a ti. A ti. O quê? Os meus clamores. Você já acalmou o Senhor uma vez? Irmãos, eu sei que muitos de vocês já sofreram, talvez até sofreram intensamente, mas eu não sei quantos de vocês já experimentaram esse negócio aqui de clamar ao Senhor. Resmungar, eu sei como é que é. Murmurar, o crente é craque nesse negócio aqui. Não acredito, de novo, estou passando por isso aqui de novo. Não acredito outra vez. Porque sempre aquele irmão lá, não acontece na vida dele, mas na minha acontece tudo. Isso aqui, pessoal, é direto. Agora ele vem para o Senhor com humildade. O aflito não resmunga, viu? Então se você está reclamando, você não está aflito. Está escutando? Você não está aflito. Você pode estar doente, você pode estar com baita de um problema, mas não está aflito, porque o aflito, biblicamente, ele clama ao Senhor. Ele clama, ele não reclama, ele clama. E ele diz: Senhor, ouve o teu servo. Agora, o que separa o Senhor de nos ouvir? Ele está ocupado demais com muita gente problemática no século 21? Não. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Não é assim que está escrito lá? Por isso ele diz: não me ocultes o rosto da minha angústia. O que o salmista está dizendo é que ele já sabia que se ele sente
Agora, quem vai dizer respeito a você? Pastor, eu tenho sentido Deus meio distante de mim. Já sentiu isso aqui? Olha assim, está sentindo? O Senhor é distante. Ele não fica distante. Nós distanciamos dele. Então o salmista está dizendo para ele aqui, quando ele diz assim, ouve, não me ocultes o rosto. Ele está entendendo que é uma expressão, antropomorfismo, é dar formas humanas ao Senhor. E ele diz, não ocultes. Ele não está dizendo que o Senhor faz assim para esconder dele, mas que ele tem atitudes e uma vida e um pecado que parece que é assim que está acontecendo. Você está sentindo o Senhor distante? Então entenda, assuma, reconheça, acredite, você está distante do Senhor, distante da sua palavra, distante dele. Então você sente o Senhor distante. Ele não sai do lugar dele. Nós já vimos isso no outro salmo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Irmão, nunca, está ouvindo? Nunca você se dirigirá ao trono da graça e encontrará o trono vazio. Amém? Está ouvindo? Nunca. Por isso que o nosso Deus é onipresente, porque Ele está sentado no seu trono e ao mesmo tempo Ele está em todo lugar nos assistindo. Então quando nós vamos até o trono do Senhor, Ele vai estar lá. Amém. Ele vai estar lá. Nunca vai estar vazio. O rei não saiu para algum lugar. O rei não está hoje. O pastor pode não estar quando você procura ele, mas o senhor não. Entendeu? Então, quando você tem esse tipo de sentimento, isso tem uma realidade. E não está lá no Senhor. Está aqui. Então é tempo de você entender, reconhecer e se aproximar do Senhor. E o caminho de entrada é confissão, arrependimento, mudança. Segundo, o estado da alma aflita. Versos de 3 a 11, o salmista vai descrever a sua situação. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se apegam à pele, por causa do meu dolor do gemer. Sou como o pelicano no deserto, com a cojo das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois eu bateste. Esse é o estado da alma aflita. Eu não sei se você vai gostar de mim hoje. Porque quando ele está mostrando o estado dele aqui, o detalhe dele, os dias, pessoal, voam. Nós estamos terminando 2014. Daqui a pouco é 2015. Voa. Agora, quando o camarada estava doente, o Jó, aqui é um lamento que parecido com o do Jó, uma descrição parecida com a do Jó. Sofrimento intenso, de dor, alguma coisa física. E a questão é, o dia passa depressa e a noite é longa. Essa é a característica do salmista e muitas vezes nós encontramos assim. Você que o dia fica esticado, mas o dia é rapidinho, quando você está escurecendo de novo. E pior que para amanhecer outro dia é duro. É duro. É difícil. Essa é a descrição dele aqui. Mas olha o que ele diz do versículo 10. Por causa
da tua indignação e da tua ira. Essa é a razão porque esse é o salmo de lamento, é o salmo penitente. Porque me elevaste e depois me abateste. Aqui você precisa entender esse negócio aqui, senão você vai ficar mal e eu não quero ser muito mal. Quando ele está dizendo que o estado que ele estava, ele reconhecia que era resultado da ira e da indignação de Deus, porque o Senhor o elevou e depois o abateu, ele não está dizendo que o Senhor faz isso diretamente, sempre. Às vezes é de forma indireta, porque o Senhor é passivo, ele permite, mas em última análise, ele sabe que a causa está no Senhor. Essa é um bom começo para nós. Não existe uma situação que nos acometa que a causa não seja o Senhor, direta ou indiretamente. Entendeu? O mal não pode nos afetar se o Senhor não permite. Então, ele é a responsabilidade da coisa. Então, o salmista, ele descreve o seu estado, dá detalhes do seu estado, de tristeza, de doença que afeta o seu corpo, a sua pele, e aquilo o impedia até de dormir. Esse era o caso de Jó. A linguagem é depressiva. Os meus inimigos me insultam. Você imagina, os amigos de Jó faziam aquilo, quanto mais os inimigos dele, de acusarem a Jó. Mas onde estava a segurança do salmista? Então o versículo 10 não é um problema, é segurança por causa da tua indignação e da tua ira. A indignação do Senhor e a ira do Senhor é contra o pecado. E às vezes não necessariamente o pecado que a gente tem cometido, mas o pecado nos seca. Compreendeu? O importante é você saber que a solução para a sua aflição está no Senhor. Então busca, pergunta. O que ele está querendo? Diálogo, conversa. Pergunta para ele. Não se canse. Não se canse. Então isso leva o salmista ao próximo passo do seu cântico, que é a confiança da alma aflita. Qual é a confiança? Então, é o apelo, que é a súplica da alma aflita. Aí ele diz o seu estado, ele descreve o seu estado da alma aflita. Mas o estado da alma aflita, por mais miserável que seja, ele reconhece que a resposta última está no Senhor. Então o que ele faz? Ele mostra a confiança da alma aflita. Versículo 12. Tu, porém, é a virada. Versículo 12, a virada. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Isso aqui é muito, muito, muito profundo, irmãos. Sabe por quê? Porque se você pensar em alguém que não tem o Senhor, alguém que não tem Deus como Deus dele, ele tem um outro Deus, que pode ser a si mesmo, como pode ser um Deus que ele adore, uma imagem ou alguma coisa que ele se apega. E os deuses que são resultado de fruto da mente humana são como o homem, são finitos como o homem, são sem poder como o homem. Então quando o salmista colocou aqui, tu porém, olha o que ele está dizendo, que mesmo ele reconhecendo o seu estado de fragilidade, ele sabia que o Deus que ele servia, o Deus que ele acreditava, o Deus que ele confia, não é nem um pouquinho parecido com ele, é completamente oposto a ele. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Ele disse, a minha vida vai acabar rapidinho, como fumaça, mas o Senhor permanece. Essa é a convicção do salmista, a confiança. A confiança do salmista é no aspecto inabalável do Senhor. Isso tem que nos confrontar. Você está em aflição? A coisa está pegando? Você não enxerga nada. O crente não anda pelo que ele enxerga.
Sabe como o crente anda? O crente anda pelo que ele sabe. Guarde isso. O crente não anda pelo que ele sente. O crente anda pelo que ele sabe. Há pastores aqui. O pastor não anda pelo que ele sente. O pastor anda pelo que ele sabe. Porque se o pastor anda pelo que ele sente, tem uma hora que ele não sente que é pastor, e ele vai dar. Eu já falei para vocês muitas vezes ao longo desses anos, eu não sinto que eu sou pastor, eu sei que eu sou pastor. Quando a coisa pega, eu vou para a Escritura. Lá naqueles versículos que o Senhor me chamou. Lá, eu não senti nada um dia. Eu não lembro de um dia que eu senti alguma coisa que ele estava me chamando para o ministério. Esse negócio aqui é misericórdia dele. Porque o que eu mais ouvia dos meus alunos no seminário e dos meus colegas aqui, um dia eu estava ouvindo uma pregação, senti o Senhor me chamando, e aí o que ele sentiu tinha que ir embora da igreja para outra, ele sentiu, vive de sentimento. Um crente não vive do que ele sente, o crente vive do que ele sabe. Sabe o que o crente sabe? Sabe o que você tem que saber? Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Amém. Entendeu? É assim. Eu não estou enxergando nada, Senhor. Eu não sei o que vai dar esse negócio aqui. Agora eu sei que o Senhor permanece. E eu sei que o Senhor está no trono. E eu sei que tem acesso ao Senhor. Descansa. Desculpa isso aqui. Vai ruir tudo? Deixa ruir. Há algo para você fazer? Há algo para você fazer? Não. Então saiba que alguma coisa, sabe e entende. O Salmo 46 é dos meus prediletos. Lembra quando eu já li para vocês isso lá no hospital, lá na sua aflição? Ele compara o rio com o mar, a estabilidade do homem, o Senhor é refúgio e fortaleza. No versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pô, é só querer que você saiba, eu sou Deus. Se não teve uma resposta para você, é porque ele acha que você não sabe ainda. Eu sou Deus. O que mais pode acontecer com você? Ele disse para mim: o que pode acontecer com você? Eu sou Deus. Não há ninguém maior que eu, não há ninguém além de mim. Eu permito coisas, mas eu sou Deus. Aquieta e sabe, eu sou Deus. O salmista estava numa aflição profunda. Ele disse que a sua pele estava colando no seu osso. Ele não dormia. Mas ele não olhava assim para o seu Deus. Vai ser sério. Sabe por quê? Até tem um livro sobre isso aqui, né? O seu Deus é pequeno demais, não é? Por quê? Porque normalmente Deus é reflexo daquilo que você acredita e sabe. E o Senhor permite coisas para que você saiba. Ele não é do tamanho do seu problema. Ele é infinitamente maior do que os nossos problemas, do que os nossos pecados, do que as nossas mazelas. Ele é Deus. O salmista sabia disso. Essa era a confiança dele. Ele confiava na piedade do Senhor. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem no pó. Por isso que é considerado um salmo escrito provavelmente na época do cativeiro. Ele presenciou a destruição de Jerusalém. Ele estava abatido por causa disso, mas a sua confiança não parava ali. Veja o versículo 15: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Irmão, aonde está a sua confiança? No que você tem que confiar? É muito comum nós nos aprofundarmos na nossa miséria, na nossa aflição. Mas o salmista, olha só,
Do versículo 3 ao versículo 9, são 7 versículos. 7 versículos, ele descreve a sua aflição em detalhes. 2 versículos ele faz sua súplica. 19 versículos ele fala do Senhor. 19 versos ele fala do seu conhecimento do Senhor. Sabe o que isso significa? Que você precisa conhecer menos sua aflição e conhecer mais o Senhor. Se dedicar e conhecer mais o Senhor. Esquece um pouco a aflição. Muitas vezes a nossa aflição se torna a nossa idolatria. Porque você acorda pensando nela, vive o dia inteiro por ela, vai dormir pensando nela, acorda pensando nela todo dia. Você pensa mais na sua aflição do que em Deus. O que é isso? Idolatria. Ídolo. Você leu aquele livrinho, leu? Ídolo do coração. O livrinho não é para desprezar, não, é um livro que é, mas é poderoso. Ídolo do coração. Ídolo do coração. A sua aflição tem sido agravada porque você vive curtindo a sua aflição. Pede a graça do Senhor para pensar no Senhor. O que você sabe do Senhor? Quarto, rapidinho. Versículos 18 a 22. O futuro previsto para a alma aflita. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor. Sabe o que ele sabia? O Senhor responde em algum tempo. Em algum tempo. Qual é o futuro previsto para a alma aflita? O Senhor vai responder. Ele vai agir. Ele vai agir. Olha só, versículo 18: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Irmãos, ele está falando da igreja. Um povo que vai ser criado. Era as experiências dele, em termos de nação, porque Israel era um povo criado pelo Senhor. Só que era um povo, era uma raça. E ele está agora falando de um outro povo. Ele não tinha a menor noção do que ele está falando, profeticamente. Haveria um outro povo, além do povo de Israel, que o Senhor criaria. E esse povo que ele criaria louvaria o Senhor, porque tudo que Deus cria e faz é para louvor da sua glória, da sua glória. Você glorifica o Senhor. Qual é o futuro previsto para a alma aflita? Restauração. Irmãos, você não está no fim do processo. O fim do processo não é o que você está passando. Pastor, nós estamos demorando muito. Irmão, o que é demorando muito? É como se o Senhor estivesse perguntando para você: explica para mim, meu filho, o que é demorando muito? Segundo Pedro, quando Pedro pensava no plano geral de Deus, no grande plano de Deus, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por tardia. Segundo Pedro 3,9. Pelo contrário, ele é longânimo e não quer que nenhum deles se perca. Sabe o que significa isso? Fora da escatologia? O Salmo 102. Sabe o que é o Salmo 102? Ele está dizendo para você que você acha que a coisa é longa. Ele diz: não, o Senhor não está demorando, o Senhor não se atrasa, o Senhor não se enrola, pessoal. Esse não é o nosso Deus. O Senhor tem um plano. E enquanto as coisas não estiverem aonde Ele planejou, Ele não põe fim. Está entendendo? Então o que sobra para você que está em aflição? Clamar ao Senhor todo dia. Você não pode desistir. A nossa tendência
ele não vai responder mesmo. Ele não vai responder mesmo. Essa atitude não é boa. Às vezes a atitude de retaliação contra o Senhor. Por exemplo, conta uma história de uma senhora que ela morava numa casinha que ficava no pé do morro. Aí ela subia o morro, aí ela descia o morro e ia para a igreja, do outro lado. Aí um dia ela chegou na igreja e na escola dominical o pastor falou sobre a fé. E ele começou a falar sobre a fé. Ela era convertida em pouco tempo. E aí ele falou que tinha um versículo na Bíblia que a fé remove montanha. Ela já pensou, opa, está aí a minha dica. Porque se Deus tirar essa montanha aqui, fica facinho, né? Sai de casa, dou 10 passinhos, estou na igreja. Porque tinha que subir o morro, descer o morro, para ir na igreja. E ela falou, então essa é a dica. Voltou para casa, chegou em casa, entrou no quarto, a sua janela ficava de frente para a montanha, e ela se ajoelhou e começou a orar. Senhor, tira essa montanha daqui. E eu sei que você pode levantar. Tira a montanha daqui. E orou. E quando ela acabou de orar, ela foi e abriu a janela. Adivinha? A montanha estava lá. Ela disse, eu sabia que o Senhor ia tirar a montanha para fora. Você está em aflição? Você tem pedido para o Senhor na sua aflição? Você tem clamado ao Senhor? Não, você tem trazido o Senhor na sua aflição. Ele quer que você vá até Ele. Sai da sua aflição, vai até o Senhor. Então o salmista sabia que no futuro, olha só, o futuro aqui, que ele está falando, nem nós chegamos ainda. Essa é uma loucura. O consolo do salmista era que no futuro, que ele não tinha a menor noção quando era, o Senhor ia responder para ele. E ele descansava. Porque ele está falando de um povo que vai ser criado, a igreja ia ser criada. Se for no ano 600 do Salmo, 600 anos depois, ele ia estar vivo. Se for no ano 1000, lá para a época de Davi, 1000 anos. Ele está falando dos povos se curvarem ao Senhor. Isso não aconteceu ainda. Irmãos, que loucura. Isso consolava o coração do salmista que estava aflito. Então o Senhor está nos dizendo que a gente está lidando com Ele como se Ele vivesse no tempo que nós vivemos. Agora, eu sei que é um desafio para você. Mas você está preparado? Para dizer para o Senhor, nem que a minha aflição dure todos os restos dos meus dias, eu ainda confio no Senhor. Foi meio xoxinho. Mas tá bom. O fim da pregação, né? Já passou da hora, não foi? Você está entendendo? Não é a minha aflição que determina o processo. O futuro previsto para a alma aflita é que o Senhor vai responder e vai por fim. Como? Às vezes só Ele sabe. Mas você tem que acreditar. Não pode esmorecer. Nós não podemos esmorecer. E tantas outras aflições vão acontecer ainda. Então, no final do Salmo 23 a 28, a brevidade da alma aflita e a eternidade de Deus. A brevidade da alma aflita e a eternidade de Deus. Versículos 23 e 28. Ele me abateu a força do caminho, Ele me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Olha só, ao mesmo tempo ele está reconhecendo, Ele me abateu a força do caminho. Mesma coisa na boca. Não diretamente, sempre. Às vezes ele permite isso, mas o salmista sabia que veio do Senhor. Ele me abateu.
Ele diz: não me leve na metade da minha vida. E então, de uma forma assim, grande, dirigido pelo Espírito, quando ele está nesse pensamento da sua brevidade, o seu coração é invadido por uma profecia com respeito ao Messias, em tempos remotos lançados os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Então o salmista sabia que a brevidade da sua vida era por causa do pecado, e que o pecado até afetou a criação do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, não afetou o Senhor. Amém. Entendeu? O pecado afetou a criação, mas não afetou o Criador. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus. Amém. E Ele não é limitado porque não deu solução para você. Eu não sei porque Ele não solucionou o seu problema ainda, mas Ele tem razão. Eu aprendi, irmãos, isso aqui de maneiras muito difíceis na minha vida, que não são muitos, meus 58 anos de vida, 46 anos andando com o Senhor, 46 anos andando com o Senhor, de ter que esperar anos, e Ele dizer, e quando Ele agiu, eu disse: ainda bem que o Senhor fez isso. Só que até aquela hora nós já tínhamos feito: o senhor não está fazendo certo, não. O senhor não está fazendo certo, não. E ele ficava no céu e falava assim: ele pensa que ele é esperto. Ah, como ele pensa que ele é esperto. Aí de vez em quando o senhor fala assim: deixa eu dar uma dica para ele, uma dicasinha para ele. Aí o senhor acha: Senhor, ainda bem. Porque se o senhor tivesse feito como eu pensei, não tinha dado certo. Quanto tempo? Você acha que para Deus 5 anos é muito tempo? 10 anos é muito tempo? 20 anos é muito tempo? Você acha que 50 anos é muito tempo? Quanto é muito tempo para Deus que é eterno? Pastor, mas eu não sou eterno, pastor. Eu não sou eterno. Parece que não tem fim esse negócio. Então eu lhe convido hoje a viver a eternidade. Se entrega, se entrega. E fala: Senhor, eu quero viver a eternidade aqui na terra, então. Eu quero entender com esse negócio de que não interessa o tempo. Não interessa o tempo. Eu falei na minha classe hoje de manhã, já falei para meus filhos outro dia: pessoal, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho tempo. Eu não estou preocupado se vai demorar para acontecer essas coisas. O tempo que eu tenho é o tempo que eu estou aqui na terra. Para investir na sua vida, por exemplo. Você acha que eu estou desanimando de você, desistindo de você? Nem um pingo. Nem um pingo. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, o meu tempo é seu. Agora, o dia que o senhor me levar, aí você vai se virar eu também. Aí não é comigo, não. Quando eu for embora, eu vou para a glória. Eu vou para a glória. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar a palavra, vou ensinar a palavra, vou discipular você, eu vou fazer. Eu não estou preocupado se está dando resultado, está demorando, eu não estou preocupado, irmãos. A dor velha pega, está pegando. A dor, ontem eu estava um trapo, pessoal, um trapo para andar. Desanimo. Tem horas que eu falo assim: eu não acredito, de novo, está doendo. Aí depois melhor. Deus tem ajudado, tem usado pessoas aqui para me ajudar. Eu aprumo, gosto da parede. A Karina viu ontem, eu estava deitado no chão com as pernas na parede. A fisioterapeuta disse: não, fica com os pés na parede, encosta bem na parede assim, levanta o pé e coloca um pé no outro lá e começa a alongar. Pessoal, aquilo é terrível, terrível. Eu tenho 2 bolinhas de tênis agora lá usadas. Não jogo tênis não, é para poder pôr nas costas, deitar em cima da bolinha de tênis. Dentro em cima da bolinha de tênis eu fico ali.
3, 4 minutos eu estava falando deles. Não, estou aqui ainda. Então, não adianta, vai mudar. Você sabe que eu estou orando para ele fazer uma milagre da minha artrose? Vai pegar. E se passar por reto, vai passar. Não tem problema. Mas eu falo, Senhor, tem misericórdia, ajuda. Diminui um pouco a dor, não tem problema, vamos. Agora, sabe de uma coisa? O meu Deus não quer atrás. Aí que o negócio é legal. Que ele não tem. Eu tenho, mas ele não tem, não. Ele não tem. Eu tenho uma válvula estreita, a dele não é estreita, não. Eu tenho limitações, ele não tem, não. Então vamos caminhando. Jesus viveu o que eu vivi, sendo Deus, por minha causa e por sua causa. Ele é por você. Sai daqui encorajado, meu irmão. Sai daqui, meu irmão, encorajado pelo Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Só que ele tem um tempo, ele tem um plano. E ele vai fazer exatamente como ele planejou. E não há o que você possa fazer para mudar isso aí. E não queira, porque você vai repetir. Aí é complicado. Amém? Amém. Curva sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos. Ah, Pai, como o Senhor é bom. Muitas vezes, Pai, nós estamos sofrendo. E eu sei que há filhos do Senhor aqui essa noite que estão sofrendo. Eles não estão entendendo porque o Senhor não age. Eles estão desanimados. Pai, que a Tua palavra essa noite tenha esse poder, pela ação do Santo Espírito da vida e no coração deles, anima o coração deles para a glória do Senhor. Que eles confiem no Senhor. Que eles recorram ao Senhor. Que eles digam para o Senhor, que eles não se cansem de dizer ao Senhor todo dia a mesma coisa. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha súplica, ouve o meu clamor. Que eles confiem que o Senhor tem um fim nesse processo. É um processo doloroso se parecer com Jesus, porque falta muito, Pai. Falta muito. Mas o Senhor vai completar essa obra. O Senhor vai nos fazer parecer com o Teu Filho. Anima os nossos corações pela Tua palavra. Nos sustenta, Pai. Porque nós Te amamos. Nós Te amamos. E nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor se revela a nós na Tua palavra. Pai, louvado seja o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Não esquece lá do retiro, lá atrás. Tem paciência na fila.